Agora nós gostaríamos de convidar o Leandro Costa, da Velox, que ainda falando de tecnologia, vai nos agraciar falando sobre a central ativa no combate de roubo e furto. Eu queria chamar a atenção da mesa, vai ter um momento que o Leandro ele vai fazer umas perguntas para o público. Então eu queria testar a iluminação, que nesse momento, para a gente acender aqui, para ele ver com quem ele está falando. Eu estava em viagem recente agora vindo. Léo, por favor. Eu estava em viagem, eu não tenho propriedade para falar, então eu vou pedir para que o Leandro Costa, da Velox, ele possa me falar e falar para vocês também. Eu tenho um filho de 10 anos, chama Enzo, entre os outros dois que eu tenho, né? E eu me sensibilizei, e aí observando lá, perguntei para uns colegas, e falei aqui com o pessoal também, com o Daniel, com o pessoal, eles me falaram que a Velox participou de uma ação agora, que saiu na mídia, na rede nacional, de uma criança que estava numa situação que me deixou assim angustiado, porque a primeira coisa que aconteceu, eu lembrei do meu filho, e eu gostaria que você pudesse compartilhar isso com a gente. Boa noite, pessoal. Fazendo um parêntese aí do que o PS falou, não sei se vocês viram ontem, saiu no G1, saiu em vários canais de comunicação. O atendimento foi um acidente que ocorreu com uma família. A família estava voltando do Rio Quente, em Goiás, e o carro desapareceu no domingo e foi localizado ontem, porque uma criança de 6 anos saiu pedindo socorro, pedindo ajuda, só que esse carro estava desaparecido, né, no meio do matagal lá. Segundo informações da polícia, eles usaram drones para tentar localizar o carro, e quem fez essa localização, junto com a polícia, claro, foi a Velox. Não sei se vocês viram ontem. O call center, eu nunca vi ele tão abalado, né? Olha que a gente pega N situações diariamente lá de muita tristeza, né? E sem dúvida essa foi uma das que nos abalou muito, né? A gente posteriormente ficou comentando sobre ela e foi muito triste. Bom, eu trouxe um slide falando um pouquinho da apresentação. Eu quero usar uma linguagem bem coloquial, tá, gente, para todo mundo estar entendendo. E quando a organização do evento me passou esse desafio de falar de central ativa, prevenção de roubo e furto, a gente precisa entender primeiro o porquê que acontece o roubo e o furto, seja de carga ou seja de veículo. Eu acredito que o roubo e furto ele acontece porque tem gente para comprar peça roubada, tem gente para receber essa carga. Senão ele não existiria, né? Eu tenho participado de alguns fóruns, alguns debates com autoridades para tentar diminuir esse roubo e furto, melhorar esses números. Não sei se vocês têm acompanhado no estado de São Paulo aqui, criou-se a lei do desmanche. Segundo dados estatísticos, diminuiu um pouco o número de roubos e furtos, mas nada do que a gente espera e que a gente almeja, né? Por favor, passe para mim. Aí eu vou falar um pouquinho, e eu estava falando com o Romilio, eu vou fazer uma provocação sobre a multicanalidade, gente. Hoje nós temos aí, muito se fala da geração Y, Z, X, milênios e tal. E uma das preocupações da Velox é como que a gente quer ser atendido, como você quer ser atendido, seja a pessoa física ou seja o nosso parceiro PJ, né? Então, uma das situações eu preciso criar situações e soluções para empresas PJs estarem sendo atendidas ou atender os seus clientes da forma que ela melhor desejar. Então, falei, poxa, antes de começar a palestra, eu quero falar um pouquinho sobre a geração Z, geração milênio. Esse pessoal gosta de telefone? Gosta do dado, não gosta de falar por telefone, né? Então a gente criou, tá, a multicanalidade. Isso é o que a gente prega dentro da Velox. A multicanalidade para quê? Porque eu preciso de atender os baby boomers, eu preciso de atender a geração X, e eu preciso de atender o pessoal que não gosta de ligar em centrais de atendimento. Eu estava no evento há umas 3 semanas atrás e eles estavam falando, o call center vai acabar,
O call center ele não vai acabar, ele vai se reinventar. Quem não tiver, achar que só o 0800 vai sobreviver, eu estava falando com o Romi, talvez, né, Romi? Nossos filhos criam esse hábito. Hoje ainda não é, né, o canal mais utilizado, né? E a captação dos dados, né, na inteligência artificial. Uma das coisas que a gente orienta os nossos clientes, que colocam a sua base para a gente estar prestando atendimento para ele, qual dado vai ser utilizado? Tem algumas seguradoras que são parceiras nossas, e aí eu faço uma pergunta, e eu gostaria que a iluminação funcionasse. Quem já teve um carro recusado porque a seguradora não faz? Levante a mão, por favor. A seguradora não aceita o carro. Tá bom. Hoje, algumas seguradoras já estão trabalhando já com um modelo de precificação de acordo com a personalidade e os hábitos das pessoas. E a inteligência artificial, algumas marcas, sei que a GM já tem essa tecnologia embarcada de armazenamento de dados, até o perfil de condução do segurado dele. Então, a inteligência artificial ela entra para ajudar nesse gerenciamento de risco também. Pode passar para mim, por favor. Vou passar a complexidade, está justamente. Bom, esse pode passar também, que eu falei disso anteriormente. Por favor. Bom, aí tá. Aí, por favor. A gente puxou esses dados, ó, e uma das dificuldades que a gente tem com aplicativos é tornar e fazer com que as empresas consigam ter êxito nos outros canais de atendimento. Se vocês observarem no slide que a gente trouxe, quase 90% dos atendimentos ainda são feitos via telefone. Então, é uma preocupação que a gente tem para essa convergência, né? E a inteligência artificial está embargada dentro dessa tecnologia. Tá? Pode passar para mim, por favor. Vamos lá. No atendimento para seguradoras, a gente se faz a pergunta, que é no momento mais complexo, quando eles estão passando mais dificuldade. Citei o exemplo de ontem, é uma situação extremamente constrangedora. Como que a pessoa quer ser atendida? Qual que é a experiência que ele quer passar naquele momento? Eu acredito que ele quer resolver o problema dele mais rápido, eu acredito que todos vocês também. Então, a gente tem desenvolvido algumas ferramentas, gente, que, vamos citar o exemplo de uma colisão, a pessoa bateu o carro, ele manda algumas imagens para a gente, manda alguns documentos, e em horas o carro dele já está na oficina, fazendo reparo, e já está com carro reserva também. No combate à fraude, né, vamos citar o exemplo do perfil. Seguradoras usam muito perfis. Através da inteligência artificial, a gente consegue diagnosticar o perfil de dirigibilidade do segurado. Aí se faz uma pergunta, e isso também tem se debatido muito em eventos de insurtechs que a gente tem participado. Para quem eu posso compartilhar esse dado? Né? Quando eu coloco meu CPF lá no Compra Online, para onde vai esse dado? Isso são alguns eventos, tem alguns projetos de leis tramitando em Brasília justamente para dar segurança nesse dado. Então, não compartilhar esse dado, não cair na rede. Não sei se vocês acompanharam as eleições nos Estados Unidos. Dizem que foi decidida através de um mailing que foi compartilhado pelo Trump. Não sei se é verdade, mas existe ainda esse debate, esse embate. Então, a gente tem lá hoje vários sistemas de prevenção para esse dado seu não vazar e dados do nosso cliente não vazar. Passa para mim, por favor. Eu vou falar um pouquinho agora sobre pronta resposta. Tá?
Os outros colegas já falaram. A gente tem uma forma de trabalhar com pronta resposta. Primeiro, nossa central ela é ativa. Tem uma pessoa lá 24 horas olhando e tratando os alertas que o Fred citou, para prevenir possíveis roubos, né, e situações constrangedoras com o motorista. Hoje a gente orienta todos os clientes, pessoal, a não colocar bloqueador. Por quê? Todas as abordagens, a maioria que a gente pega que demora um pouco, e eu vou mostrar um slide sobre isso, o motorista vai junto, principalmente em pesado, no caminhão, quando acontece alguma abordagem, a primeira coisa que o meliante fala é: se tiver algum dispositivo eu te mato. Então você vai junto, vamos ver se não vai disparar. E em veículos leves, eles roubam o carro, abandonam o carro, esperam um determinado tempo para ver se ninguém vai lá socorrer o carro, e depois eles pegam e desmancham o carro. Então, a gente não trabalha com o bloqueio, tá? A gente orienta os clientes, né, para isso não ocorrer e não colocar a integridade física do motorista em risco, tá? Passa para mim, por favor. Essa é uma situação que eu fiz uma afirmação falando por que existe roubo de carro. É porque tem gente para comprar. Então, puxei uma situação, foi um carro que foi roubado no dia 14, às 13h26, tá? E o comunicado foi feito no dia 16/8, às 3h30 da manhã. A gente automaticamente, prontamente acionou pronta resposta, tá? E verificamos a última posição, se houve algum disparo de bateria, né, que os softwares indicam para a gente. Passa para mim, por favor. Às 3h29 foi acionado pronta resposta para verificação. Às 3h57 nós confirmamos o acionamento. Recebemos uma prévia de 50 minutos. Essa prévia, o nosso prestador foi até o local. Volta para mim, por favor. Mesmo aqui, eu coloquei até em negrito, mesmo que as informações foram distorcidas, a gente seguiu o que o rastreador estava nos posicionando. Então, pode passar, por favor. Aí, às 5h30 da manhã, nós achamos os últimos sinais. Era aqui na região de São Paulo, tá? Em Cotia. Ele ainda não tinha registrado o boletim de ocorrência, nós falamos com ele para entrar, e a gente mandou um comando, né? E ele respondeu: passa para a gente, por favor. Aí foi o que a gente achou do carro. Às 8h30 nós entramos, chamamos a polícia e tal, o pessoal... Isso foi o que a gente achou do carro. Quase nada, né? Por que a gente não achou o carro inteiro, né, vamos dizer assim? Porque esse comunicado foi feito tarde. Isso é estatístico, tá, gente? Um acionamento, quando ele é feito o mais rápido possível, a gente encontra o carro bem mais rápido. Aí ele teve mais de 48 horas. Só que eu vi os outros colegas falando sobre instalação, graças à instalação que foi muito bem feita, o equipamento ainda estava reportando. Então, são situações de redundância de equipamento que eu acho muito válido a gente estar utilizando, tá? Passa para mim, por favor. Uma outra coisa que a gente faz, muita gente liga na nossa central falando: me fala onde está o carro, que eu vou atrás. A gente não faz isso, orientamos todos os nossos clientes a não fazer isso, único e exclusivamente por causa da integridade física dele. Nós já chegamos em alguns locais para fazer resgate de carro e literalmente fomos recebidos na bala. O pessoal chegou atirando caminhão, tem muito disso, tá? Então, né, a gente não conseguiu comunicar com o cliente, tá?
Passa para mim, por favor. Aí aqui falando no final da história, né? A gente achou o carro que ele estava num desmanche. E o que deixou a gente na dúvida, e aí eu vou instigar aí as empresas que têm instalações, e eu vi na primeira palestra do Thiago, que ele falou muito importante de qualificar seus profissionais. Nesse evento, a gente ficou na dúvida do seguinte: será que foi o proprietário do carro que estava conivente? Será que foi o instalador do carro que estava conivente? Porque as informações estavam muito distorcidas. Então, a gente tentou fazer com que ele falasse a verdade. Vamos passa para mim, por favor. Não, esse terminou. Então, o que o Thiago falou que eu achei muito importante, pessoal? As pessoas que estão instalando equipamento, as pessoas que estão vendendo o seu produto, as pessoas que estão colocando, eu vi outros colegas falando também sobre consulta SPC e Serasa, antecedentes criminais, a gente já pegou motorista de frotas com mandado de prisão expedido. Então, é muito importante para os gerenciadores de risco saber quem são essas pessoas, desde o cliente até o instalador, quem são as pessoas que estão com vocês. E as consultas, né, que o Vinícius citou também, é muito importante para vocês gerenciarem melhor esse risco. Então, eu vou ser breve, tá? Eu gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos e dizer o seguinte, pessoal: hoje está acontecendo uma transformação no mundo. Tem se falado muito de carros autônomos, de impressora 3D que vai imprimir peça. Poxa, vai imprimir peça, o carro já vai sair da montadora rastreado. O que vai acontecer com o nosso mercado? Eu falo para todas as pessoas que trabalham no segmento de rastreamento, de securitário, nós temos que nos reinventar. A gente tem que movimentar junto com o mercado, de uma forma onde a gente consiga ter produtos para aquele determinado momento. Eu vejo muita gente falando de Big Data, blockchain, omnichannel, multicanalidade, carro autônomo, peça impressa em modelo 3D. E aí, o nosso mercado? Como que vai ser daqui a 20, 30 anos? Não podemos perder nosso negócio. E pensando nisso, a gente tem que estar se reinventando, tá, pessoal? Eu tenho ido muito a Brasília para tentar fazer algumas articulações para a legislação, e a gente precisa dos nossos políticos e de autoridades. Essas prontas respostas, essas pessoas que vão resgatar carro, não sei se vocês sabem, são todos policiais aposentados ou policiais ativos ainda, né? Então, sem eles a gente não consegue nada. E sem eles a gente não consegue evoluir nosso mercado, tá? Eu estava num evento falando sobre carro autônomo, eu falo, para mim, se não tiver um lobby muito forte dentro do Congresso, a legislação vai barrar. Você vai ter um carro pronto para andar sozinho, que não vai ter mais batida, né? Você vai ter as peças impressas em 3D, que não vai ter mais roubo por causa de reposição de peça, que a peça vai ser impressa, vai ser do tamanho. Mas se a gente não conseguir mudar isso dentro da nossa legislação, tudo se torna, a evolução, né, do negócio, ela se torna impossível. Então era esse o recado que eu queria dar para vocês. Dizer que o sorteio ainda está valendo, vai lá, faz a fichinha, que no final do evento a gente vai estar sorteando. Muito obrigado, agradeço a presença de todos, e é isso aí. Obrigado. Obrigado, Leandro.